Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as mudanças que o Puck sofreu em Berserk, sobre como o personagem ficou mais bobo no decorrer da história e etc. E para minha surpresa, o autor de Berserk, Kentaro Miura, falou justamente sobre isso em uma entrevista. Nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês o que o Kentaro Miura falou sobre as suas inspirações para fazer o Puck em Berserk, e também as razões que levaram ele a ir mudando esse personagem durante a história. Pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Em uma entrevista, o Kentaro Miura estava falando sobre as suas inspirações para a criação do mundo de fantasia de Berserk. Nessa entrevista ele cita principalmente histórias da Disney, que inspiraram muito ele a criar o seu mundo. Em um momento da entrevista, eles acabam chegando no Puck. O entrevistador comenta que o Puck é um dos elementos que simbolizam a fantasia em Berserk, e pergunta qual foi o conceito para a criação do Puck. Depois de receber essa pergunta, o Miura responde o seguinte: também me baseei na Disney. Assim como o Pinóquio tinha um grilo falante ao seu lado, eu tinha em mente a imagem de que os protagonistas de histórias de fantasia tinham pequenos seres ao seu lado. Mas também achei que seria extremamente contrastante ver o Guts andando com uma bela fadinha. Risos. E depois de comentar isso, o Miura fala um pouco da personalidade do Puck, dizendo o seguinte: e uma coisa conveniente do Puck é que ele não leva nada tão a sério. Faz tempo que o Puck é desse jeito, mas sua personalidade mudou bastante durante a história. Por ser um elfo, pensei que sua caracterização não precisaria ser tão séria. Nos capítulos das Crianças Perdidas, ele simpatizou com Jill, ficou triste, e fica descarado quando anda com o Ishidouro. Mas acho que não tem problema ele ser assim. Mesmo me preocupando com os demais personagens, ele me dava momentos para relaxar, e mesmo as minhas piadas sem graças eram bem recebidas pelos leitores quando vinham do Puck. Se não fosse por ele, acho que a história ficaria pesada demais. Com essas respostas do Miura, acho que já deu para entender muito bem as intenções dele com o Puck na história, que na verdade era o que já sabíamos. O Miura criou o Puck justamente para ser um contraste ao Guts. O Miura admite a mudança brusca de personalidade do Puck. Ele admite que o personagem se tornou bem menos sério no decorrer da história, e ele parece definir a chegada do Ishidouro como o ponto principal dessa mudança. E é mais ou menos isso que eu comento no meu vídeo falando sobre o Puck. O Miura comenta que ele não viu problema em mudar o Puck, pois ele achava os momentos desse personagem mais leve de se desenhar, e também que a história ficaria pesada demais se não fosse por ele. Eu acho que a grande maioria das decisões que o Miura tomou foram acertadas nesse sentido. De fato, a história de Berserk realmente poderia ser pesada demais se não fosse pelo Puck, especialmente no arco Espadachim Negro e o arco Crianças Perdidas. E a presença do Puck, especialmente nesses arcos, tornou a história um pouco mais equilibrada. Porém, com a chegada do Ishidouro, o Miura se permitiu acentuar ainda mais esse lado do Puck. E na minha opinião, esse foi o grande erro dele com esse personagem. E isso não é uma opinião só minha. Muita gente pensa assim dentro da fandom de Berserk. Na minha visão, a abordagem que o Puck teve nos arcos Espadachim Negro e Crianças Perdidas foi a ideal para o personagem, pois ao mesmo tempo que ele era leve e divertido, também tinha um lado emocional mais forte que dava a ele uma camada a mais. Já depois que o Ishidouro apareceu, o Puck ficou muito mais raso e teve muito menos importância na trama da história. Apesar de a minha opinião sobre o assunto não mudar após ler essa entrevista do Miura, eu fico contente de poder ter visto as motivações dele sobre isso. E é claro, o fato de eu achar que as decisões que ele tomou sobre o Puck no decorrer da história não terem sido as mais corretas não muda o fato de eu achar ele um autor genial. E é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, galera.
Me digam o que vocês acham sobre essas mudanças do Puck no decorrer de BSEC, e se após ouvirem as motivações do Miura, vocês mudaram de opinião. Eu gostaria de saber as opiniões de vocês sobre isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima, galera!